Vamos lá, vamos compartilhar a palavra de Deus. Oi, pastor. Não, que já estava. Ah, tá. Eu derrubei, mas é o recadinho que estava aqui. Amém, queridos. Nosso compartilhar hoje é sobre uma bem-aventurança, uma só. Nós vamos falar, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 5. Mateus 5, 5. É um único versículo. Eu estou tomando a liberdade de pensar só esse versículo e só essa bem-aventurança para a gente compartilhar. Na verdade, são 8, né, que estão aqui em Mateus 5, do versículo 3 até o 10. O pastor Jackson já teve a oportunidade e muito nos abençoou compartilhando a palavra de Deus nas bem-aventuranças. E nós vamos falar sobre isso, mas especificamente sobre essa virtude, este traço de caráter, esse aspecto do fruto do Espírito Santo, que é mansidão. Aqui na NVI, nós vamos ver que o termo é humilde, é um sinônimo. Mas eu quero me concentrar muito nessa palavra hoje, manso. Manso. Tá? Que pode ser traduzido como humilde, como gentil, como dócil, como um temperamento tolerante e assim por diante. Mas você vai me ouvir bastante falar sobre manso, esse termo manso, tá bom? Bem-aventurados os humildes, os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Na NVI, na NVT, na nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia, essas versões trazem o termo humildes. Na Almeida Revista Atualizada, na Nova Almeida Atualizada, na Almeida Revista e Corrigida e assim por diante, mansos, tá bom? Então eu vou tomar a liberdade de me concentrar na mansidão. Na pessoa mansa, no cristão manso, no cidadão do reino de Deus com essa característica, tá bom? Mas antes nós vamos orar também. Senhor, a Ti todo louvor. Nós já ouvimos o Senhor ministrar em nossos corações, em nossas vidas até aqui. Obrigado, Senhor. E agora vamos compartilhar a Tua palavra. Senhor, por Tua misericórdia e graça, que o Senhor continue falando conosco. Que o Senhor nos ajude pelo Teu Santo Espírito a viver, Pai, nessa dimensão, a ter o nosso estilo de vida, as nossas atitudes, ações, pensamentos moldados pela Tua palavra. É o que desejamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, no Sermão do Monte, Jesus ele deixa muito claro quais são os alvos que Ele espera dos seus seguidores, cidadãos do reino de Deus, lá no Sermão do Monte. São qualidades de caráter, virtudes de caráter que contrastam, que fazem um contraste com os valores do mundo, com os valores do sistema. Já ouvi em algumas leituras que o Sermão do Monte ele é contracultural, ele é apolítico, enfim. Por quê? Porque justamente ele está contrastando, confrontando os valores do mundo, os valores do sistema, com os valores do reino de Deus. Não se trata, e no Sermão do Monte aqui, no início, as bem-aventuranças, que são várias, bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os pacificadores. Não se trata de uma questão de múltipla escolha nossa aqui. Né? Olhar para as bem-aventuranças aqui no início do capítulo 5
e querer escolher a virtude, a qualidade mais fácil para a gente praticar, ou querer escolher aquela que mais agrada a gente. Não é múltipla escolha, né? Não. São todas elas qualidades, são todas elas traços de caráter que estão ligadas umas às outras. Então nós não temos nós não temos essa liberdade de querer escolher, mas nós devemos almejá-las, todas elas, nós devemos desejá-las, ter todas elas, para termos uma vida equilibrada e uma vida que agrade a Deus e uma vida que glorifique a Deus, o que torne o Senhor conhecido através de nós. Tá? Mas eu destaquei a mansidão, eu destaquei o ser manso, dentre elas, para a gente compartilhar hoje aqui com a igreja. Tá? Como eu já falei, pode ser traduzido por humilde, gentil, uma pessoa de disposição suave, tolerante e assim por diante. Tá? E falando um pouquinho até aqui sobre esse traço de caráter, essa qualidade, eu lanço uma pergunta, mas você não precisa responder nem acenar, mas pense aí você, assim como eu penso aqui, você se considera uma pessoa mansa? Vamos pensar juntos. Eu me considero uma pessoa mansa? Gente, a gente está vivendo um momento de muita agitação. A gente está vivendo um momento de muita discussão. O mundo está agitado, o mundo está violento, o mundo está agressivo. Agressivo em palavras, agressivo em ações. O mundo está assim porque as pessoas estão assim. Agressivas, briguentas, violentas, intolerantes. Mais do que nunca, essa qualidade de caráter se faz necessário, mansidão. Pessoas com esta condição dada pelo Espírito Santo de Deus para ser assim, em palavras e em ações, porque o mundo está turbulento. E a humanidade vê como um aspecto positivo a questão da força. A força é o que importa, a fraqueza não interessa. As pessoas pensam cada vez mais em termos de força, o mundo pensa cada vez mais pensa cada vez mais em ter força, pensa cada vez mais em poderio bélico, em poderio militar, em poderio político, em poderio econômico. Quanto mais poderio as nações tiverem, quanto mais poderio as pessoas tiverem, mais fortes elas serão. Essa é a conclusão, essa é a lógica. E o mundo precisa de gente mansa. Portanto, é assim que o mundo está pensando, vivendo e se comportando. Mas Jesus diz que não são os fortes e os arrogantes, os soberbos, que serão felizes e que herdarão a terra, ou seja, que herdarão as promessas de Deus. Não são eles, mas sim são os mansos, conforme a palavra de Deus. E eu quero destacar alguns pontos aqui, não são meus, mas eu extraí esses pontos que eles são do teólogo Martin Lloyd Jones. Ele já é um teólogo falecido, britânico, né? Faleceu em 1981, onde ele fala o que é não ser manso. Né? O que significa não ser manso. E eu quero compartilhar com a igreja, segundo Martin Lloyd Jones.
Primeiro, ser manso não é um atributo natural em nós. Ser manso não é um atributo natural em nós. A nossa tendência é sim sermos agressivos, a nossa tendência é sim sermos briguentos, a nossa tendência é sim sermos agressivos em palavras, em ações, é a nossa tendência. Dá a impressão que nós gostamos de uma discussão e de uma briga, né? Briga, eu espero que não, né? Em último caso, né? Mas dá a impressão que nós gostamos de discussão, nós gostamos de ver o circo pegar fogo, alguma coisa assim, como dizem, né? Ser manso não é um atributo natural, não é essa tendência natural do ser humano. E ser manso não é apenas a pessoa ser educadamente, não é apenas ser a pessoa ser apenas educada externamente. Não é a pessoa ser apenas educada socialmente, mas ser manso é uma atitude interna, vindo do coração. E mais, é obra exclusiva da graça de Deus no coração do ser humano. É a obra exclusiva da graça de Deus no coração do ser humano, no meu e no seu, porque não é natural. É como nós já falamos, um aspecto do fruto do Espírito Santo que está em Gálatas capítulo 5, versículo 23. Depois você checa lá os aspectos do fruto do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E eu acho que eu esqueci alguma. Queridos, ninguém é naturalmente manso. É pura graça de Deus. Segundo ponto, ser manso não é ser fraco. Ser manso não é ser fraco. Ser manso não é ser tímido, ser manso não é ser covarde, ser manso não é ser medroso, ser manso não é ser fraco. Pessoas mansas podem e devem se posicionar contra o pecado, contra o erro, devem e podem se posicionar. Jesus era manso, humilde de coração, conforme ele disse lá em João 11, 29, Jesus era manso e humilde de coração. Mas quando ele viu os vendedores, mercenários, no templo, comercializando os animais para o sacrifício, de forma exploratória, explorando o povo, extorquindo o povo que vinha para oferecer o sacrifício lá no templo, anualmente. Quando ele viu aquela situação, o que ele fez? Botou o povo para correr, aqueles caras para correr que estavam fazendo aquilo. Mas ele é manso e humilde de coração, mas ele se posicionou contra o pecado, contra a injustiça. Portanto, ser manso não é ser tímido, medroso, covarde e fraco. Ele teve coragem também, Jesus, manso e humilde de coração, teve coragem de morrer na cruz, no meu e no seu lugar. Portanto, ser manso não é sinal de fraqueza. Jesus não foi fraco. Ele foi forte, corajoso e obediente ao Pai, e foi à cruz. E também muitos mártires no povo de Deus, ao longo da história da igreja, foram pessoas mansas, mas morreram. Tiveram coragem para encarar a perseguição, o sofrimento, a dor e até a morte, por amor a Cristo. Os mansos, mas não foram covardes. Portanto, queridos, mansidão não é fraqueza, mas mansidão é ter um autocontrole de si mesmo. Não é fraqueza, mas é ter esse autocontrole. Tem um versículo lá em Provérbios 16, 32, só a parte B eu vou ler aqui para vocês.
Provérbios 16, 32, a parte final dele diz assim: mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E o que esse versículo quer dizer é que uma atitude mansa, uma atitude de uma pessoa com autocontrole, ela vai atingir mais resultados, melhores resultados e resultados mais duradouros. Compara o manso com um guerreiro, né? O guerreiro vai lá, conquista a cidade, faz o estrago, larga tudo lá. Precisa depois reorganizar, reestruturar a cidade, povoar e assim por diante, né? Mas o manso, ele obtém resultados melhores e mais duradouros, ou seja, aquele que tem um autocontrole. Portanto, queridos, mansidão, ser manso não é ser fraco. E o terceiro e último ponto que ele traz: ser manso não é apenas ter controle emocional externo. Ser manso não é apenas ter um controle, eu digo apenas, porque é importante ter esse controle emocional externo. Quem aqui não pratica controle emocional externo aqui? Fala para mim. Quem não? Ou melhor, quem pratica? Todo mundo vai levantar a mão. É todo dia. Sabe? Até quanto? Até 10. Às vezes a gente precisa contar até um pouco mais, né? Quem aqui não conta até 10, né? Antes de falar algo, fazer algo. Ou ora o Pai Nosso, né? Mas ser manso não é apenas ter o controle emocional externo. Sabe por quê? Porque tem gente que consegue manter a calma externamente, consegue lidar com uma situação adversa. Mas por dentro está que nem um vulcão. Por dentro está queimando. É brasa pura. Está em ebulição. Fala Deus, né? Desenvolver uma gastrite, uma úlcera e assim por diante. Elas não explodem externamente, mas por dentro, como eu falei, é brasa pura. Está queimando. Alguém se identificou aqui? Não precisa falar amém, né? A minha gastrite, quem diga, né? Mas são pessoas exteriormente calmas. Aos olhos das pessoas, elas são maravilhosas, né? Olha só que autocontrole, que coisa, que pessoa formidável. Mas Deus conhece, né, o nosso coração. Deus conhece o mais profundo da nossa alma. Ele sabe como é que a gente está muitas vezes, né? Pessoas que não falam mal, mas por dentro desejam mal. Hã? Oi? Nem sempre, né? De vez em quando. A gente não fala o mal, não deseja o mal, mas por dentro, muitas vezes, né? Então, ser manso não é apenas ter um controle emocional externo. Acontece lá dentro no coração. Por isso que é pura graça de Deus. É o agir de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas. Mas então vamos lá, vamos ver o que significa ser manso. A gente falou o que significa não ser, né? Mas o que significa ser manso? Primeiro, uma pessoa mansa, ela é submissa à vontade de Deus. Pessoa mansa, ela sabe que ela depende totalmente de Deus. A pessoa mansa de coração, ela aceita a vontade de Deus sem reclamar, sem se rebelar. Essa pessoa tem um autoconhecimento de si mesmo, né? Nem mais nem menos. Não sou bom, mas também não sou, né? Ela procura se conhecer a si mesma. E se submete a Deus e a sua palavra. Se submete a Deus e a sua palavra. E assim as atitudes dela são norteadas por isso. Pela submissão à palavra de Deus, submissão à vontade de Deus.
O apóstolo Paulo era uma pessoa que manifestava a mansidão. Ele disse lá em Filipenses capítulo 4, do versículo 11 até o 13, que ele disse que ele sabia viver satisfeito, contente com Deus, com tudo aquilo que Deus dava para ele, né? Ele sabia viver em contentamento, satisfeito quando ele tinha provisões e quando ele não tinha. Sendo bem alimentado, passando fome, né? Ele se submetia à vontade de Deus. Era uma pessoa mansa. Outro ponto, uma pessoa mansa, ela está debaixo do controle de Deus. Pessoa mansa, com mansidão, os mansos estão debaixo do controle de Deus. E aqui, a gente vai fazer aqui só um comentário sobre a origem da palavra manso, né? Que vem de um termo grego que se chama praus, P-R-A-U-S, praus, que significa aquele que foi domesticado. Aquele que foi domesticado. Esse termo, praus, ele era usado também para descrever um animal domesticado. Os gregos usavam muito essa palavra para se referir a um cavalo selvagem domesticado, um cavalo selvagem amansado, um cavalo selvagem que ficou manso. É o mesmo termo, só que é bem diferente com a gente, né? É bem diferente com a gente, mas nós podemos ser mansos ou somos mansos porque nós somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, uma pessoa mansa foi controlada pelo Espírito Santo de Deus. A semelhança desse cavalo selvagem que foi controlado, amansado, domesticado, mas nós fomos controlados pelo Espírito Santo de Deus. A mesma origem da palavra. Ou seja, a pessoa ela tem força. Ela tem muita força, mas esta força está sob o controle e a autoridade de Deus. Por isso que ser manso não é ser fraco, é ser forte, mas esta força, esse ímpeto está debaixo, está sob o controle de Deus, sob a autoridade de Deus. A pessoa mansa, ela obedece às ordens de Deus. Portanto, novamente, ser manso não é ser fraco. Ser manso não é ser uma pessoa sem vontade própria, não é nada disso. Não é fraqueza, mas é ter essa força, esse ímpeto sob controle, e sob o controle do Espírito Santo de Deus. É aquele que aprendeu a dominar-se. Seus instintos, desejos, paixões, impulsos, tudo está sob o controle e em submissão a Deus. É isso que significa também ser manso. E o manso é aquele que não luta para defender a sua própria honra. Olha só. Não luta para defender a sua própria honra. Não é fácil suportar ofensas. Não é fácil ser provocado e não revidar, mas essa é a qualidade da pessoa que é humilde de coração, mas essa também é a qualidade do manso, da pessoa mansa, que está debaixo da autoridade de Deus, debaixo do controle do Espírito Santo de Deus. É Ele quem faz isso em nós. É Ele quem nos ajuda a suportar a ofensa ou ofensas, é Ele que nos ajuda a não revidar quando somos provocados, é Ele quem nos ajuda a não nos irritarmos facilmente, é Ele quem nos ajuda a não termos sede de vingança, é Ele quem nos ajuda a não retribuir o mal com o mal.
Ai, como eu tenho vontade às vezes. Mas ele não faz isso, o manso não faz isso porque ele entende que a sua recompensa vem de Deus. Olha lá o que diz lá a carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. A pessoa mansa, submissa à vontade de Deus, sob o controle do Espírito Santo de Deus, ela consegue agir assim. Mas essa mudança começa lá dentro. Não é apenas exterior, mas começa no coração. E para finalizar, a gente vê no final dessa passagem, desse versículo, que os mansos receberão bênção por herança. E quais são as recompensas, então, que os mansos recebem? E Jesus diz que os mansos, a primeira recompensa, são felizes, são bem-aventurados. Bem-aventurados humildes ou bem-aventurados mansos. Bem-aventurados, felizes. Ou, como diz alguns teólogos, mais que felizes. É um estado de felicidade plena. É uma felicidade interior que é independente das circunstâncias favoráveis ou não, que é independente de quando as coisas estão boas ou não. Por isso que é um estado de felicidade plena, interior, que não depende das circunstâncias externas, serem boas ou não, mas é um estado de satisfação, de contentamento, que tem como base o relacionamento com Deus. A satisfação em Deus tem origem em Deus e nas promessas de Deus. E mais, essa felicidade, essa bem-aventurança começa já aqui, quando nós conhecemos a Cristo, já podemos desfrutar disso, mas desfrutaremos plenamente quando estivermos na sua presença. E essa bem-aventurança, ela vai durar para sempre, ela vai continuar no futuro glorioso na presença de Cristo. Então, a primeira recompensa é que nós somos felizes, bem-aventurados, os mansos. E o segundo ponto, Jesus diz que os mansos herdarão a terra. Que terra é essa, né? Interessante que, ao contrário do que muitos podem pensar, os mansos, eles não perdem nada, mas eles ganham tudo. Se as pessoas acham que os mansos são desprezados, ignorados, são tratados como nada, estão muito enganados. Os valentões, os arrogantes, os violentos, aqueles que gostam de ganhar tudo no grito, eles sim deixarão tudo o que ganharam aqui. Enquanto que os mansos de coração, os que se submeteram a Deus, receberão como herança tudo o que é do Pai, tudo o que é de Deus em Cristo Jesus. Receber a terra no Antigo Testamento era símbolo de fartura, de provisão, de tudo que era bom. Mas a nossa herança maior não é material, a nossa herança maior é espiritual. Então podemos nos referir à terra prometida, a Canaã celestial. A nossa herança é espiritual. E olha só, nós vamos usar o mesmo Salmo 37 que nós fizemos na leitura bíblica, só que nós vamos do versículo 7 até o 11 só, tá bom?
Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, seja manso. Isso só leva ao mal, a esse estado. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Olha de novo aí, a promessa. Um pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. E o último versículo aqui, que eu separei: os humildes, os mansos receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Queridos, a nossa plena satisfação, nosso pleno bem-estar não está aqui. Aqui nós teremos pequenas amostras do que está reservado para também os mansos de coração, cidadãos do reino de Deus, aqueles que foram comprados e lavados, redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. E finalizando, os mansos, os humildes em Cristo, desfrutarão e habitarão no novo céu e na nova terra. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 21. Os mansos terão uma casa permanente. E quem veio na escola bíblica hoje de manhã, vai lembrar disso. Terão uma casa permanente, terão uma casa eterna, não feita por mãos humanas, mas preparada pelo próprio Senhor Jesus no céu. Vamos lá, João 14, de 1 a 3, olha só o que diz a palavra de Deus. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Vamos lá, Fê. Até o 3? Senão eu abro aqui, não tem problema, Fê. Oi? Ao 3, isso. Então vamos lá. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Tem sequência? Isso. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Queridos, nossa herança é espiritual. Essa é a promessa de Jesus para nós. Tudo é nosso se somos de Cristo. Tudo é nosso se nós somos de Cristo. Os mansos de coração herdarão a terra, herdarão as promessas de Deus para os seus filhos, para cidadãos do reino de Deus. Eu queria destacar essa qualidade, esse aspecto do fruto do Espírito, ser manso, mansidão. Porque, queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis mais do que nunca. Realmente, o mundo está muito agitado, está muito agressivo, violento. As pessoas estão intolerantes, impacientes, e mais do que nunca, o povo de Deus precisa exercitar e viver essa qualidade do Espírito Santo, que é a mansidão. Amém?